Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa aula do módulo 5, que fala sobre proporção. Mas para nós podermos entender a proporção, a gente tem que entender o que é a razão. Uma razão, ela nada mais é que uma fração. E uma fração nada mais é que uma divisão. A prof colocou que y tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero, prof? Porque se a razão ela é uma divisão, não existe divisão por zero. Então, se essa razão minha aqui tem y como denominador, y como divisor, ela não pode ser zero. X numerador, y denominador. E se lê razão entre x e y. Quando eu falo razão entre A e B, quer dizer que vai ser A sobre B. Razão entre C e D, quer dizer que vai ser sobre D. Então, sempre a primeira palavrinha vai no numerador e a segunda no denominador. A razão entre o maior e o menor vai ser sempre o maior sobre o menor. A razão entre W e Z vai ser W sobre Z. Então, cuidado com essas pegadinhas, tá bom? Agora, vamos para a proporção. Quando nós falamos de proporção, vai ficar mais simples de entender agora, porque nós entendemos o que é uma razão. Se uma razão é uma fração, se uma razão é uma divisão, é uma igualdade entre elas. Então, eu peguei x sobre y igual a w sobre z igual a k. Prof, por que você colocou igual a k? Porque se eu tenho uma igualdade entre razões, eu sei que se eu pegar x e dividir por y, vai me dar um valor. E esse valor vai ser igual ao w dividindo por z. Por que que vai ser igual? Porque nós acabamos de falar que elas são iguais, olha o sinalzinho de igual. Então, se elas são iguais, elas têm que chegar no mesmo valor. E esse valor que as duas razões chegam, ela é chamada de constante, ok? Essa minha igualdade entre essas duas razões aqui, o meu x e o meu z, são chamados de extremos. Prof, por que são extremos? Ó, só para você entender. O primeiro número que nós escrevemos e o último número que nós escrevemos. Os meus extremos. E entre eles ficou quem? O W e Y. Então, são os meus meios. Então, quando a gente aprendeu isso aqui, lá no 7º ano, nós aprendemos a fazer a multiplicação cruzada. X vezes Z e Y vezes W igual. Então, o que nós podemos escrever? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Prof, eu posso multiplicar ao contrário? Pode, sem problema nenhum. Ficaria y vezes w igual a x vezes z, ok? Coloquei um exemplo para a gente entender essa constante. Eu falei que 8/4 é igual a 72 sobre 36. Então, quer dizer que isso daqui é uma igualdade entre razão, prof? Isso aqui é uma proporção? Sim, ela chegou no mesmo resultado. 8 dividido por 4, 2. 72 dividido por 36 também é 2. Então, esse meu 2 é chamado de constante. Ela vai ser igual tanto para essa razão quanto para essa razão, ok? Coloquei mais um exemplinho para a gente poder entender melhor. O exemplo da apostila prof utilizou, tá bom? Eu tenho 720 livros para distribuir em 3 escolas, em partes proporcionais. Então, quer dizer que a razão entre cada escola será igual a outra, correto? Então, se eu falei que a escola A tem 18 turmas, a escola B tem 10 turmas e a escola C tem 8 turmas, e eu tenho que distribuir esses livros para todas essas turmas, ele disse que tem que ser em partes iguais, não foram? Em partes proporcionais, desculpa, em partes proporcionais. Como assim, prof, em partes proporcionais? Significa que na hora da minha distribuição, a escola A vai ter uma quantidade de livro distribuído numa quantidade de turma. Vai ser igual à escola B, que vai dividir entre a quantidade de turmas, que vai ser entre a escola C, que vai dividir entre a escola de turma, entre a quantidade de turmas. E nessa divisão, quando nós fizermos, ela vai chegar em um mesmo valor. Por quê? Porque elas são proporcionais, então elas vão ter a mesma constante. Olha como a professora fez. A escola A vai receber uma quantidade de livro e vai dividir para 18 turmas. A escola B vai receber uma quantidade de livros e vai distribuir em 10 turmas.
A escola C vai receber uma quantidade de livros e vai distribuir para 8 turmas. E qual que é essa quantidade de livros que as escolas vão receber? Que as escolas, a quantidade de livro que tem para distribuir entre essas escolas? 720 livros. Mas esses 720 livros, eles vão ter que ser distribuídos para quantas turmas? 36. Por quê, prof? 18 mais 10, 28. 28 mais 8, 36. Então, esses 720 livros, ele deve chegar a 36 turmas, independente de qual escola seja, mas a distribuição vai ser para 36 turmas. Então, quer dizer que a minha constante vai ser quanto? 20. Por quê, prof? Porque a quantidade de livros que eu vou receber na escola A, dividindo para as 18 turmas, vai ser 20. A quantidade de livros que eu vou colocar na escola B e distribuir em 10 turmas também tem que chegar a 20. A quantidade de livros que eu vou distribuir na escola C e dividir pelas 8 turmas também tem que chegar a 20. Por quê? Porque ele disse que as partes serão proporcionais. Então, eu tenho uma igualdade entre razões. Quando nós descobrimos a nossa constante, nós acabamos de dizer que cada razão da escola vai ter um mesmo valor. Então, se eu sei que a quantidade de livros que eu vou colocar na escola A, dividindo em 18 turmas, é igual a 20, eu sei que eu consigo distribuir para a escola A 360 livros. Se a quantidade de livros na escola B vai ser distribuída para 10 turmas e também tem que chegar a minha constante 20, eu sei que a escola B vai receber 200 livros. E se a quantidade de livros que eu vou distribuir na escola C tem que ser colocada para 8 turmas e minha constante continua sendo 20, quer dizer que a escola C vai receber 160 livros. Agora, confirmando para ver se a gente acertou, 360 com 200 me dá 560. 560 mais 160 chega no 720, que era a quantidade de livros que eu tinha para distribuir, ok? Espero que vocês tenham entendido agora, tá bom? Um beijão a todos.